Olá, vivemos em plena era das imagens. Mas o que significa isso? Até que ponto as imagens produzidas pelo cinema representam um mundo em convulsão e têm potência de interferir nesse mundo? Qual o tempo de produção das imagens? Haveria necessidade de um tempo posterior, de uma certa decantação para que a reflexão seja possível? Essa reflexão é a proposta da 11ª Mostra CineBH, festival internacional que vai abordar o cinema de urgência, homenageando Glauber Rocha e Pierre Léon, artistas geniais desvinculados de modismos cinematográficos e que pagaram um preço muito alto por essa independência. E quem vai conversar conosco é Marcelo Miranda, um dos curadores da CineBH, jornalista e crítico de cinema. Pois então, Marcelo, estamos aí com o CineBH, 11ª edição. Eu acho que para o público entender, seria interessante a gente começar definindo o que é exatamente um festival ou uma mostra de cinema, se são idênticos ou similares, né? Eu vi uma definição que falava que um festival, ele ocorre regularmente e ele tem como objetivo mostrar, revelar, às vezes, o cinema atual e também, às vezes, também fazer uma retrospectiva ou uma reflexão sobre o cinema do passado. E também exibir curtas e longas e, às vezes, também tem um aspecto comercial, nem sempre. Então, eu queria saber, o CineBH, ele nasce de uma necessidade de fazer uma reflexão sobre a mostra presente e passado? Sim. Bom, Miriam, obrigado aqui pelo convite, pela presença. É um prazer estar conversando com você. Em relação à pergunta, sim, a CineBH surgiu pela Universo Produção, né, a empresa que faz. Inicialmente era uma mostra que acontecia excepcionalmente no bairro Santa Teresa, e surgiu um pouco da necessidade de trazer para Belo Horizonte uma sensação de viver um pouco os festivais de cinema com mais vigor, né? Então, ela se divide entre o Brasil Cinemundi, que é um encontro de coprodução internacional, e a exibição de filmes. E tem esse aspecto de fazer retrospectivas e mostras contemporâneas que deem uma ideia do que está acontecendo inicialmente só no cinema brasileiro ou atualmente no cinema mundial. Ela mistura agora filmes de vários países, né? Com esse propósito de formar plateia, de iniciar público em novas cinematografias, principalmente em filmes que não chegam ao circuito comercial, né? Que às vezes passam ali ao largo mesmo, as distribuidoras não se interessam, e que filmes que circularam pelo mundo, que ganharam prêmios, ou... E que são importantes para a linguagem cinematográfica, né? Exatamente. Ou mesmo filmes que passaram também invisíveis em grandes eventos e que a curadoria percebe ali potências e forças que precisam ser vistas e compartilhadas. Então, o festival ele tem esse propósito. Agora, me diz uma coisa, Marcelo, olhando assim os grandes festivais, né? Quer dizer, você tem, nos anos 40, 50, você tem a criação do Festival de Veneza, você tem Berlim, mais ou menos na mesma época, você tem Cannes, você tem, enfim, tem vários, tem muitos. Nossa, tem Festival de Havana, sim, tem Locarno. São muito, Locarno, exatamente, mas não os principais, digamos, Cannes, Berlim, Veneza. Sim, são os 3 principais. Cada um tem um perfil, né? A gente poderia dizer que Berlim é o que tem o perfil mais político? A princípio, sim. Berlim, tradicionalmente, tem escolhido como seus destaques, né, filmes que dialogam com temáticas do momento, temáticas muito contemporâneas, né? Então, recentemente, os filmes que ganharam lá lidavam com imigração, com guerras, né, com questões sociais que estão em voga no noticiário. É um festival que tem um pouco esse viés. Eu acho que os júris que vão para Berlim já sabem que o festival tem esse perfil tanto na seleção quanto na premiação. E, às vezes, até eles escolhem um filme, evidentemente por sua qualidade estética, mas também como um apoio, por exemplo, a um cineasta que está sendo perseguido, cuja obra está censurada, também tem esse viés político, né? Sim, o próprio Jafar Panahi, um diretor iraniano que está proibido de filmar no Irã, tem feito filmes secretos que ele, em geral, tem exibido em Berlim. Berlim, de alguma maneira, abraçou esse novo cinema do Jafar Panahi, um pouco para enfrentar mesmo a proibição dele ser um cineasta no Irã. Então, Berlim tem esse perfil. E Cannes? Como que você diria que é o perfil? Cannes tem um perfil, historicamente pelo menos, muda muito, mas ele tem um perfil mais autoral,
nos dois sentidos. É um festival que se preocupa muito em revelar talentos e em cultivar esses talentos. Então, há muitos cineastas que exibiram seus primeiros filmes em Cannes, continuaram exibindo filmes lá a cada 1, 2, 3 anos, ganharam prêmios e continuam indo lá, como, por exemplo, Quentin Tarantino, os irmãos Dardenne, os irmãos Coen, Lars von Trier. São todos cineastas hoje que a gente identifica muito facilmente pela sua autoria e que foram cultivados exibindo filme após filme no Festival de Cannes. Então, a gente deve muito a Cannes a existência desses cineastas, para mal e para bem, às vezes. E Veneza também tem um aspecto assim diferencial ou ele é uma mistura dos dois? É uma mistura. Veneza está bem mais próximo de Cannes, eu diria, né? Posso estar sendo um pouco arbitrário, mas eu acredito que sim. Mas ele mistura um pouco, né? E Veneza tem todos eles têm um aspecto do glamour muito forte. Cannes talvez o maior deles, porque acontece na Riviera Francesa. Mas Veneza também trabalha muito com essa aura da cidade de Veneza, né, de tudo aquilo, de toda essa mítica, mas está transitando. Há alguns anos há uma disputa de filmes entre Veneza e Cannes muito forte, e alguns outros festivais que estão correndo por fora para alcançar essa envergadura, como é o caso de Locarno e de Roterdã, que são, digamos, os dois principais festivais também depois desses três grandes, né? Para muita gente, Locarno e Roterdã até são melhores, mas são festivais que ainda não têm tanta mídia quanto Cannes, Berlim e Veneza. Depois a gente traçar esse perfil aleatório, claro, Sim. assim, difícil, né? É um passeio aí pelos Nossa, e é muito festivais. simplista, né? Claro. Quem estiver escutando a gente, vendo a gente, que perdoe a nossa simplificação, né? Mas daí, qual seria o perfil, então, do Cine BH? A Cine BH tenta se vincular à ideia de um festival internacional que mistura tudo isso, né? A questão política, estética, autoral, representativa, né? E faz uma espécie de apanhado do que está sendo produzido e chamando a atenção do cinema mundial nesse momento. É claro que há uma diferença aí de porte, né? O Cine BH é um festival de uma semana, né? Que tem centenas de outras atividades em paralelo à exibição de filmes. Diferente desses festivais, que a maior concentração deles são os filmes e eles duram 2 semanas, né? Com filmes às 8 da manhã à meia-noite. A Cine BH, então, ela faz um recorte bastante apurado, bastante preciso do que está sendo discutido nesse cinema contemporâneo. E também com um viés muito particular, com escolhas muito particulares, né? Ao mesmo tempo em que tenta-se dar uma ideia do que é esse cinema contemporâneo, há também gestos muito particulares da Cine BH de chamar atenção para coisas que esses festivais não estão chamando atenção, que é o caso do homenageado desse ano, que a gente vai falar daqui a pouco. Do Pierre Léon, no caso. Isso. Não é? Ao mesmo tempo, uma das palavras de ordem, vamos dizer assim, um dos slogans quase da Cine BH, é a questão da diversidade. E essa questão da diversidade, ela está presente hoje em muitos festivais, seja Paraty, seja agora a Fli BH, que vai começar em setembro. Então, como que a gente poderia fazer uma reflexão sobre essa diversidade? Porque não é são coisas aleatórias, diversas. Existe uma linha quase que político-estética unindo tudo isso. Como que seria essa questão da diversidade na Cine BH? A diversidade, eu fiz parte da equipe de curadores junto com o Francis Wagner e o Pedro Butti, né? A diversidade, ela apareceu naturalmente, a gente não foi atrás dela. Acho que a gente vive hoje um momento da produção mundial em que mais tipos diferentes de artistas estão tendo acesso à produção. Então, eles podem dar as suas visões sobre as questões que os afligem. A gente não vive mais um tempo em que os meios de produção estão concentrados num único nicho de mercado, de realização. Então, quando a gente toma contato com os filmes, quando a gente começa a buscar os filmes, o trabalho de curadoria da Cine BH que nós 3 fizemos era muito de buscar esses filmes, e procurar existem várias plataformas para isso, a gente se deparava com filmes das mais diversas maneiras de serem feitos, de realizadores e realizadoras, de olhares, de países, sabe? Então, isso aparecia muito naturalmente. Quando a gente olhou aquela cartela de filmes que nos interessava exibir, alguns conseguimos, outros, por várias circunstâncias, não entram, a gente se deparou com isso, né? Como vem sendo uma característica da Cine BH todo ano, isso está muito presente. Então, tem uma mistura de filmes africanos com filmes asiáticos, de filmes brasileiros com filmes latinos. Há uma presença marcante das mulheres também ou não? Sim, aparece bastante. Tem diretoras muito fortes ali presentes. Porque
nesses festivais que nós citamos, Berlim, né, são pouquíssimas diretoras premiadas, pouquíssimas. Sim, premiadas quase nenhuma, selecionadas bem poucas. Inclusive é uma discussão constante, especialmente Cannes, que há anos em que não há nenhuma diretora sequer selecionada. É uma discussão constante. No nosso caso, também apareceu naturalmente, os filmes vieram a nós, sabe? A gente foi atrás deles, mas os filmes que chamavam a atenção vinham. E muitos por mulheres, muitos sobre questões de diversos assuntos, desde a representatividade, imigração, feminismo, uma coisa muito impressionante. E algo que a gente estava atento esse ano eram filmes que lidavam com as lutas urbanas e políticas, né? É algo que a gente está vivendo muito no Brasil, né? A questão da crise política, econômica. Então, a gente estava atento a filmes que lidassem com isso, e eles apareceram. E aí você acha que houve um equilíbrio, né? Porque as pessoas, os críticos a esse tipo de seleção falam que o viés político termina pesando mais do que o estético. Sim. Mas eu tenho a impressão que se for feita uma busca cuidadosa, eu acho que essas duas coisas se casam completamente. Eu acho que elas não se separam mesmo, né? O estético e o político, eles caminham juntos. O trabalho que acho que uma definição como essa precisa sempre ter, uma curadoria, é entender o que um afeta o outro e de que maneira isso gera uma mobilização no espectador, na própria essência do filme, na realização, né? Então, no nosso caso, o político ele aparece na forma dos filmes de diversas maneiras, desde o político das lutas contra a crise política de países periféricos, de países subdesenvolvidos, até filmes que não têm a política como tema, mas está na sua forma, como é o caso, de novo, do homenageado Pierre Léon. Isso mesmo, então vamos fazer um intervalo e aí a gente volta já com os homenageados da CineBH, Pierre Léon e Glauber Rocha. Até daqui a pouco.